Olá, eu sou Raíssa Jacinto, psicóloga clínica da Rede Psicoterapias. Olá, eu sou Gustavo Silva, psicólogo clínico da Rede Psicoterapias. A gente está aqui hoje para mais um Caiu na Rede, para falar para vocês sobre o que é doença mental. E dentro do tema de doença mental, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a forma com que as pessoas veem doença mental e a gente vai explicar um pouquinho esse termo para vocês. E também atendendo o pedido da OMS, nós iremos falar sobre depressão, contemplando diferentes abordagens da psicologia e formas de tratamento. O equívoco comum que ocorre é que as pessoas confundem doença mental com loucura. Mas, na verdade, doença mental é um conjunto de sintomas que prejudicam o cotidiano de vida das pessoas. Então a loucura, ela é relacionada no senso comum como uma doença grave, mas a pessoa ela não tem controle de si, que precisa ser internada ou que toma medicação, né? Então ela é relacionada, loucura, com essas necessidades. Isso tem uma origem histórica, né? Quando foram surgindo as doenças psicológicas como histeria, esquizofrenia, entre outras, o fato das pessoas não terem esse controle de si, de conseguirem responder direito, assustava muito a população e elas eram jogadas em hospícios, em hospitais, que como todos vocês já conhecem as histórias disso. O que causa esse temor na palavra doença mental. Mas, na verdade, esse significado não necessariamente é tão real, né? Se a gente for parar para pensar, se a gente for colocar um exemplo, a doença mais grave assim, que a gente pode colocar, mais incapacitante, seria a esquizofrenia, por exemplo, né? E a gente pode ver que ela tem vários graus, né? Tem níveis em que ocorre a doença na pessoa. Até na esquizofrenia, né, ela tratada, ela com acompanhamento, né, o indivíduo ele pode ter um convívio social, ele pode conseguir trabalhar, ele pode ter certa qualidade de vida, né, e ainda assim ter um tipo de doença mental. Pois é, esse fator incapacitante da doença mental, que é atribuída popularmente, torna esse diagnóstico, esse quadro, muito evitado pelas pessoas, como se causasse um estigma. E a consequência disso é que as pessoas não procuram tratamento e acabam vivendo com esses sintomas durante anos, prejudicando a vida própria, a vida de terceiros, familiares, o que for. Doença mental é uma coisa muito séria. E, graças à evolução da ciência, o que for, nós temos bons tratamentos hoje em dia para isso. Também é importante que os familiares e os próprios portadores de transtornos psicológicos entendam que qualquer tipo de diagnóstico, hoje em dia, ele é visto de uma forma espectral. Então, você pode possuir um transtorno num grau mais leve ou então num grau mais avançado. Então, as pessoas com um grau mais leve, elas conseguem ter mais autonomia, tendem a ter mais autonomia para procurar ajuda sozinhos. Em casos mais graves, é necessário que a família se mobilize e procure ajuda para tratar a pessoa. Uma das coisas que a gente pode dizer para as pessoas, né, é como nós trabalhamos com isso, né? Então, eu trabalho com terapia cognitiva comportamental no consultório, né? Gustavo. Eu trabalho com a análise do comportamento. E aí a gente vai explicar um pouquinho para vocês o que é, mais ou menos, como a gente trabalha, para a gente entrar dentro de uma doença ou de um transtorno específico, para a gente dar um exemplo para vocês, ok? Então, vou falar um pouquinho da terapia cognitiva, que ela é uma abordagem, ela é criada pelo Aaron Beck, que ele basicamente trabalha com a forma de pensar das pessoas. Então, entende-se que a pessoa, ela pensa em relação às situações que ela vive, ela sente em relação a esse pensamento que ela teve, e diante desse pensamento, desse sentimento, ela se comporta, né? Então, essa é a forma básica em que a cognitiva trabalha. Então, essa percepção de mundo que a pessoa tem, não necessariamente nessa explicação, estou falando sobre doença, né?
isso acontece com todos nós, né? A gente entende isso, que essa percepção ela pode não estar relacionada com o contexto que ela está vivendo, e isso gera uma distorção. Então, um pensamento distorcido, ele gera prejuízos na vida da pessoa. E o terapeuta cognitivo, ele faz uma reestruturação cognitiva, né? Essa reestruturação é trabalhar esse pensamento disfuncional, né? Um pensamento que gera um tipo de prejuízo na vida dessa pessoa, né? De forma a reduzir ou até extinguir, se for possível, né? Esses prejuízos. Então, basicamente, a gente trabalha dessa forma. Já a análise do comportamento, a gente pode dizer que é uma prima da cognitiva comportamental. Mas, mesmo tendo esse parentesco assim, ela possui uma visão diferente do homem e, consequentemente, as suas explicações sobre os fenômenos também serão diferentes. As terapias analítico-comportamentais, elas têm como base a filosofia do behaviorismo radical, que tem o seu principal expoente o Frederick Skinner, né? Burrus Frederick Skinner. Tais terapias, elas visam compreender e explicar o porquê agimos e nos comportamos como nos comportamos. Para isso, elas recorrem a um conceito, uma ferramenta que é chamada de análise funcional. Essa análise funcional é presente nas diversas terapias, modalidades de psicoterapias analíticas comportamentais. A análise funcional, ela investiga minuciosamente os contextos em que uma pessoa faz o que faz, o que ela fez, né, o que aquele comportamento produziu nela, o que aquela ação produziu nela, fala, sensação, analisa isso tudo. E o que ocorreu depois dessa ação dela, né, o que foi promovido, o que modificou. E a partir da análise dessas três situações, né, do antecedente, do organismo da pessoa, do momento em si e do consequente, o terapeuta ele pode bolar estratégias para que as pessoas possam melhorar e produzir novas formas de agir em diferentes contextos. Então, entrando agora em depressão para falar para vocês, né, agora que a gente já explicou nossas abordagens, a forma com que a gente trabalha aqui no consultório, a depressão ela é um transtorno mental bem frequente, né? O mundo inteiro, todas as pessoas que existem, estima-se que 350 milhões de pessoas, de todas as idades, né, de qualquer etapa da vida, elas sofrem com esse transtorno. Os sintomas da depressão eles são bem discretos assim, e muitas vezes não são levados tão a sério assim, o que acarreta a não procura de tratamentos para o quadro. Acaba a pessoa chegando no consultório, né, muitas das vezes com esses sintomas mais graves em função disso, né? E é importante deixar claro para vocês aqui, né, que a depressão ela não é frescura, né? A depressão ela atinge, né, como eu falei, a todos em qualquer idade, de qualquer classe socioeconômica, credo, raça, então é qualquer pessoa mesmo, né? E a depressão assim como outras doenças, ela tem um quadro evolutivo bem lento, o que no decorrer dos dias a pessoa que está apresentando sintomas depressivos assim, normalmente ela é taxada como fraca, alguma coisa do gênero. É criticada, né? Extremamente criticada, debochada e reduz a probabilidade dela buscar ajuda. De buscar ajuda, exatamente. Bom, então para falar para vocês um pouquinho dos sintomas, né? Nos sintomas da depressão, a gente pode perceber que a pessoa chega a ficar com o sono prejudicado, né? Ela começa a ter insônia, ou às vezes apenas no início, né, o sono começa a ser afetado, ela acorda no meio da noite, às vezes ela acorda mais cedo e não consegue voltar a dormir. Além do sono, a pessoa também apresenta queda de apetite, na maioria das vezes. E pode emagrecer com isso. Emagrecer com isso, tem baixa
autoestima, tipo assim, ela fica com baixa valia também, com sensação de que não é capaz de fazer as coisas. Normalmente a pessoa, quando ela está em depressão, está entrando em depressão, ela entra no que a gente chama de ciclo de letargia. Ela começa a deixar de fazer as coisas, sente que não consegue fazer as coisas e vai parando de fazer as coisas. Então ela fica desmotivada para ir ao trabalho, para comer, para sair com os amigos, e cada vez ela vai entrando nesse ciclo e cada vez vai ficando mais reclusa no quarto dela, na casa dela. Chega a esse ponto, né, da pessoa se restringir bastante, né? Outra coisa que eu percebo que acontece também, né, são pensamentos ruminativos, né? A pessoa fica pensando em várias coisas ruins que vão acontecer e tudo é ruim, né? Além do intenso sentimento de tristeza que ela sente, né, de culpa. Esses são sintomas bastante consideráveis da depressão, né? Então, uma coisa que a gente pode ver, né, baseando na cognitiva, se a gente for agora tentar ver o olhar de cada abordagem nossa para falar para você sobre a depressão, o modelo da cognitiva, ele se baseia na visão de que esses estados estressores, né, acontecem coisas com a gente, né, em relação à depressão, frequentemente são mantidos ou até exagerados, né, maneiras de pensar, né, em pensamentos exagerados ou tendenciosos, né, e o papel do terapeuta da cognitiva, né, é ajudar o paciente, né, a reconhecer exatamente esse estilo de pensamento, né, que acontece na pessoa, esses pensamentos ruminativos, né, que a pessoa fica pensando e modificá-lo, né? A ideia é essa reestruturação cognitiva que eu falei antes para vocês, né? A ideia é modificar esse pensamento distorcido, né, que é esse pensamento ruminado, através da evidência e da lógica, né? A terapia cognitiva, ela se baseia principalmente nessas características, né? Na evidência e na lógica. Portanto, né, a terapia cognitiva, ela é bem antiga, né? Assim, a psicologia, ela é recente, mas esse estudo pela lógica e evidência, ele não é tão recente assim. O trabalho que a gente faz, a gente usa técnicas, né, como o diálogo socrático, né? A gente baseia na lógica do pensamento da pessoa, no modelo aristotélico, que a gente coleta informações, categoriza informações, né, através do mundo real da pessoa, daquilo que a pessoa enxerga, né? E a gente busca enfatizar esse papel central da cognição, né, na emoção e do processamento esquemático, né, como fator determinante no processo da terapia, né? Então a ideia é trabalhar principalmente esses pensamentos, né, e modificá-lo para que a pessoa tenha, né, melhor qualidade de vida, para que ela volte, né, ao meio social, que normalmente ela fica mais restrita, né, os sintomas da depressão restringem muito a pessoa, né? Então a ideia é essa, né? E para você, Gustavo, como que é na análise do comportamento esse olhar sobre os pacientes com depressão? Na análise do comportamento, é importante entender como o indivíduo age, né, e por que ele age daquela forma. E um detalhe muito importante quando a gente vai trabalhar com depressão é destacar que pensamento é um tipo de comportamento. Sabe? Apesar de a gente ficar usando essa palavra o tempo todo, comportamento, e ela está associada com movimentos públicos, externos, assim, a definição de comportamento para essa epistemologia, né, para essa ciência, esse campo de produção de conhecimento, é muito além desses movimentos externos, assim. A análise do comportamento, ela tende a dizer que pessoas deprimidas, né, que apresentam depressão,
elas possuem um déficit comportamental, sabe? Que isso quer dizer que as pessoas elas não conseguem se engajar em atividades, pensamentos, relacionamentos prazerosos para ela, sabe? Então ela passa a ter na sua rotina muito menos reforçadores, coisas prazerosas para ela do que ela deveria ter, né? Do que é saudável para ela. Consequentemente, ela vai entrar naquele ciclo de letargia que foi dito anteriormente. A análise do comportamento, ela tende, falando de uma maneira bem resumida assim, ela tende a dizer que a depressão ela surge por episódios de pacientes com história de vida com muita punição, que são pessoas que são punidas, castigadas o tempo todo, assim, principalmente pais muito abusivos. A gente vê muito isso na clínica, que qualquer tipo de abuso, tanto físico, emocional, quanto sexual, pessoas que cresceram em ambientes, lares muito abusivos, né, a escola também pode enquadrar, elas não conseguem desenvolver repertórios, habilidades para se engajar socialmente em coisas que elas gostam, né, pelo fato de que tudo que elas fazem o tempo todo, elas foram castradas, né, tipo assim, ela comentava alguma coisa, fazia alguma coisa, às vezes não fazia nada. Tem até uma coisa, um conceito bem legal que chama de desamparo aprendido, que quando um animal, um organismo que for, está num contexto em que tudo que ele faz ele é punido e não tem como ele fugir disso, ele começa a generalizar que todas as respostas dele serão punidas, então ele para de fazer as coisas. Isso tem experimentos com diferentes animais em laboratório e o mesmo acontece com a gente, né? Todo mundo já presenciou um caso semelhante assim, né? Pelo menos tem alguma ideia. Outro ponto também que a análise do comportamento explica sobre a origem da depressão é o fato de que pessoas passaram por algum tipo de perda, né? O termo seria extinção, né? Que a pessoa entrou em contato, perdeu o contato de coisas prazerosas para ela. Então é muito comum também, tipo luto, né? Teve um óbito familiar, fim de relacionamento, aposentadoria. Aposentadoria é uma grande causa de depressão, né? Porque a pessoa está acostumada ali naquela rotina de trabalho durante 30 anos, há vários amigos, várias convenções sociais, né? Atividades sociais, e de repente ela perde aquilo tudo de uma vez e ela não consegue colocar algo nesse vácuo, né? Porque criou um vácuo, porque ela estava imersa, não se preparou, né? Ela estava imersa ali e ela não coloca nada para encher aquele vazio ali e ela acaba entrando em depressão, sabe? E a análise do comportamento, tem outras causas também, mas a análise do comportamento ela vai focar dessa forma, vai pegar, tipo, analisar a história de vida dos pacientes, né, das pessoas em si, e através da análise funcional e de outras técnicas, né, ela vai identificar esses padrões, como que isso ocorre, quando que isso ocorre, quais foram as sensações que a pessoa teve em torno disso, sabe, durante aqueles momentos. Acho importante colocar isso, né? Porque uma das coisas que as pessoas veem é que a análise do comportamento, a terapia comportamental não trabalha com as emoções, né? Muito pelo contrário, isso é bem considerado, né? Nossa, isso é considerado o tempo todo, porque não tem como negar as emoções, né? Tipo assim, o tempo todo a gente está sentindo alguma coisa. Elas fazem parte do que acontece trabalha dentro tanto de com nós, sensações, né, que são respostas mais fisiológicas, e tanto com sentimentos também, sabe? Então tudo isso é englobado dentro da análise funcional. E a partir de todo esse esquema que o terapeuta monta junto com o paciente, ele consegue elaborar algumas estratégias, propor algumas modificações, sabe? E com isso vencer esse problemão aí que é a depressão, né? Eu acho importante vocês refletirem um pouquinho sobre isso, né? Doença mental, ela não é uma loucura, né? Não é algo ruim. E é possível
você ou a pessoa que tem algum tipo de doença mental, né, conviver na sociedade, ter uma vida com qualidade de vida, né? Então a gente trouxe aqui 2 exemplos para vocês, né, 2 abordagens, de forma bem resumida, para que vocês entendam, para que seja algo para vocês refletirem, algo a mais para vocês refletirem sobre a depressão, sobre doenças, sobre a necessidade de autoajuda, né, de ajuda do próximo também, de profissionais qualificados para ajudar nessas questões. Então, a ideia é que vocês busquem por sua saúde, né? Cada um esteja cada vez mais saudável. Né? Então, eu gostaria de agradecer vocês por terem chegado até aqui nesse momento, de ter visto o nosso vídeo, isso que a gente proporcionou para vocês hoje. E se vocês gostaram, por favor, curta nosso vídeo, comente, nós estamos dispostos a qualquer conversar com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar à vontade, que se a gente souber responder, a gente responde na hora, se a gente não souber, a gente pesquisa e responde com o maior prazer. Estamos dispostos a ajudar vocês nisso, contem com a gente, né? E até o próximo, Caiu na Rede, e é isso. Tchauzinho. Tchau.